Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. E eu quero começar esse vídeo perguntando para você já parou para se perguntar o porquê que as assombrações, na verdade, elas só aparecem de noite? Se você pega aqui nos exemplos de Recife, a loira de Santo Amaro, a galega de Santo Amaro, como queira chamar, ela sempre aparece na parte da noite, ali na região próxima do cemitério, no bairro de Santo Amaro. E os relatos acerca da galega de Santo Amaro sempre vão acontecer na parte da noite, onde ela apareceria justamente nesse turno aí, principalmente depois da meia-noite, para assustar e amedrontar os desavisados que estão passando pelas ruas. Se você pega o fenômeno sociológico que aconteceu na década de 1970 aqui no centro do Recife, na região da Dantas Barreto, ali próximo das pontes do centro do Recife, que alguns vão chamar de lenda, mas eu entendo que seria ali um fenômeno sociológico conhecido como a perna cabeluda. Você sempre vai ver os relatos da perna cabeluda perseguindo e agredindo pessoas violentamente na parte da noite, Se você pega, por exemplo, Assombrações do Recife Velho, que foi um livro escrito pelo autor pernambucano Gilberto Freire, ele vai falar sobre diversas assombrações que apareciam sempre na parte da noite. A citar como exemplo, nós podemos destacar o Boca de Ouro, que era uma espécie de assombração que ficava justamente ali na região do Recife Antigo e também nas pontes que ligam o Recife Antigo à região da Dantas Barreto. E em vida, teoricamente, ele teria sido ali um boêmio, e o Boca de Ouro vivia assombrando os boêmios também daquela região que voltavam para casa tarde da noite. Esse fenômeno ele não acontece só em Recife. Você vai perceber que em diversas regiões do mundo, em diversos períodos, diversas civilizações, sempre vão associar assombrações, como também monstros, vampiros, lobisomens, à parte da noite. Existe essa relação direta entre os dois, E aqui nós queremos trazer uma explicação, alguns elementos que podem fazer com que você conclua isso aí. A gente não vai emitir a nossa opinião aqui necessariamente, mas o que a gente quer é trazer elementos para conversar sobre esses assuntos, do ponto de vista sociológico, histórico, antropológico, psicológico e por aí vai. Eu quero destacar aqui, por exemplo, o livro que eu deixei anotado aqui, que é A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. E nesse livro, Hélio Gaspari, o jornalista, ele vai falar que um acontecimento bem interessante que teria ocorrido ali por volta de 1531, no século XVI, na ilha de Queimada Grande, uma ilha que fica a 35 quilômetros de São Paulo. E o que teria acontecido ali me chama a atenção, porque houve uma expedição para essa ilha de Queimada Grande, e depois que eles estavam retornando para o litoral de São Paulo, o que aconteceu foi que eles sentiram um vento quente passando por eles. E eles interpretaram naquele momento que aquele vento quente era um vento maligno, que poderia, por exemplo, trazer enfermidades, trazer febres, e trazer desgraça para aquela tripulação ali de marinheiros. E eles decidiram retornar para a ilha de Queimada Grande e atearam fogo na ilha, talvez por isso o nome Ilha de Queimada Grande. E só depois que atearam fogo é que eles voltaram para o litoral de São Paulo. Mas perceba o seguinte, a compreensão deles, porque passou um vento quente pelo navio, eles tiveram a compreensão de que aquele vento quente era um vento maligno que poderia trazer muita desgraça para aquelas pessoas que estavam ali naquele local. E para que o vento quente maligno não se espalhasse, eles atearam fogo na ilha, porque entenderam que a ilha era a origem, na verdade, desse vento quente. Uma outra questão interessante, eu queria destacar no livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de Leandro Narlock. Ele relembra que no século XVI, justamente nesse período, no ano de 1531, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, então a população basicamente aqui era de colonizadores, de índios e de padres jesuítas. E ele deixa claramente no livro uma compreensão de que os índios entendiam naquele momento que qualquer tipo de epidemia que acontecesse era por causa de ares malignos, os ares malignos que traziam esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade.
também chamavam de maus ares, né? Ares de ar, então maus ares, daí surgiu a origem da palavra malária. Então essas epidemias, quando matavam vários índios e deixavam vários índios debilitados, eram a origem, na verdade, dessas epidemias. Os índios compreendiam que eram por causa de ares malignos, né? E aí nós vamos entendendo, por exemplo, se você pega a professora Andresa Cristina Ferreira Rodrigues, que ela escreveu um livro interessante chamado A História dos Vampiros, ela vai entender, por exemplo, que os antigos, eles tentam explicar a sua própria existência, a sua própria forma de estar no mundo através de lendas, né? Vamos considerar o seguinte: hoje, se uma criança desaparece, a primeira coisa que nos vem em mente é que ela foi sequestrada ou que ela se perdeu. Por que isso acontece? Porque hoje nós já temos informação suficiente para entender que existe tráfico de órgãos de crianças no mundo, pessoas ruins que sequestram crianças para fazer maldades. Então nós já temos essa informação hoje, e por causa dessas informações, a primeira coisa que nos vem em mente para explicar o desaparecimento de uma criança é justamente a questão dela ter sido sequestrada ou dela ter se perdido, dependendo da situação. Se hoje alguém, por exemplo, é encontrado morto, nós entendemos hoje, porque temos subsídio o suficiente, ou seja, nós temos informação suficiente para entender que essa pessoa foi assassinada. Possivelmente aconteceu um latrocínio, e aí a polícia já vai investigar se houve algum objeto que foi subtraído, ou então foi um crime passional. Hoje nós já temos informação suficiente para ter esse tipo de compreensão. Mas se você se coloca no lugar de civilizações antigas, você vai perceber que essas pessoas, elas não tinham esses elementos sociológicos para explicar alguns acontecimentos. Então, o que acontecia? Naquele período não tinha nem energia elétrica. E o homem, ele sempre entendeu a escuridão, por exemplo, como uma ameaça para ele. Inclusive, em outro vídeo, nós vamos destacar, através da neurociência, o porquê que isso acontece, né? Mas o homem sempre entendeu a escuridão como uma ameaça. Então, se colocando no lugar de civilizações antigas, você começa a perceber que quando escurece, você não consegue ver exatamente o que está à sua frente, a poucos metros da sua frente. Você não tinha lanterna naquele período, você não tinha luz, você não tinha como clarear o ambiente. Você dependia simplesmente da luz da lua, e em determinado período da civilização você dependia de luzes muito precárias, como por exemplo lamparinas, né? Mas então naquele momento o homem entendia a escuridão como uma ameaça para ele, porque ao amanhecer encontravam-se várias situações, como por exemplo alguém que foi assassinado, uma casa que foi invadida e que houve um homicídio, por exemplo, naquele local, ou alguém desapareceu, e quando era dia, as pessoas percebiam isso, e esses fenômenos sociológicos, eles na verdade precisavam de uma explicação. Então, um homem entende que através dos mitos, por exemplo, e das lendas, ele pode trazer uma explicação do que está acontecendo ao nosso redor. É interessante ressaltar que em outro vídeo a gente vai falar sobre isso. As lendas, elas também possuem, as lendas e os mitos possuem funções pedagógicas, né? Se você pegar a mitologia grega, por exemplo, ela tem uma função pedagógica, e até no caso da Galega de Santo Amaro, eu fico me perguntando a quantidade de homens que foram seduzidos pela Galega de Santo Amaro. Será que não teria aí um elemento pedagógico que é para tentar alertar inconscientemente os homens de que eles não devem estar andando pelas ruas, por exemplo, naquela hora da noite, ou que eles não devem, por exemplo, se aventurar, entre aspas, sexualmente com alguma mulher desconhecida? Será que não teria ali um elemento inconsciente para tentar trazer uma forma de pedagogia para os homens, né? Enfim, para os boêmios da região? Existem relatos, por exemplo, de homens que estavam voltando para casa depois de uma bebedeira, e que esses homens encontraram a loira de Santo Amaro e foram seduzidos por ela, né? Então, eu trago aí 3 explicações, com a questão do fenômeno que aconteceu, do episódio que aconteceu em 1531 lá na ilha de Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Eu trago também
a questão dos índios, né, que compreendiam as epidemias a partir de maus ares, de ares malignos, daí surgiu a origem da palavra malária, que foi citado no livro Guia Politicamente Incorreto da História, de Leandro Narlock, e trago também a questão da professora Andresa, que escreveu a História dos Vampiros, que nos permite entender como é que bruxas, vampiros, lobisomens, eles eram associados à parte da noite, né? Quase que uma tentativa inconsciente do homem de tentar explicar aí alguns fenômenos sociológicos que aconteciam e que até então eles não tinham uma explicação. Mas eu quero deixar a pergunta aqui, você, o que acha de tudo isso? Você acha que esses fenômenos realmente acontecem? Ou você simplesmente acha que esses mitos, essas lendas, eles são, digamos assim, uma representação psíquica do homem para tentar explicar o que até então é inexplicável para ele? Eu vou deixar essa pergunta para você e quero ler os seus comentários. Até o próximo vídeo. Forte abraço.